Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela. Se você não é inscrito, aproveita, clica no botão, se inscreve agora, deixa um like já para adiantar também e bora! Hoje a gente vai testar as câmeras aqui ó, do Galaxy S21 FE 5G, o sucessor do Galaxy S20 FE, que teve uns 50 vídeos aqui no canal. Agora a gente vai fazer vídeos do Galaxy S21 FE. Eu já fiz um unboxing desse cara, vou deixar linkado aí em cima, se você não assistiu, assista. E a partir de hoje, então, começam os testes. Hoje, teste de câmera, eu vou fazer uns vídeos agora com a frontal, com a traseira, depois a gente vai fazer fotos para o final. E depois, mais no final, quem já conhece o canal sabe que eu venho falar depois que eu já vi os vídeos lá em casa, vi as fotos, e aí eu venho com as conclusões sobre a câmera do Galaxy S21 FE. O vídeo promete ser grande como sempre, então prepara a pipoca porque é basicamente meia hora testando a câmera. Bora lá. Bom pessoal, bora lá, vamos começar então. Essa aqui já é a câmera frontal do Galaxy S21 FE 5G, gravando em 4K 60. Vocês estão vendo esse vídeo aí no YouTube em Full HD 60, porque tem outras funcionalidades que eu quero demonstrar, e às vezes eu acabo demonstrando, que são Full HD. Então, para não ter essas partes ruins, eu escolho subir o vídeo só em Full HD. Faz alguns vídeos que eu estou fazendo isso, porque senão as partes em Full HD, a hora que estica para 4K, ficaria muito ruim, tá? Mas dá para você ter a noção, então, de como é a imagem em 4K e de como é a estabilização. 4K 60, parece que está bem estável. O que está instável é a exposição, é a luz. Está com bastante nuvem aqui. Neste momento o sol está tapado e por isso eu estou me vendo bem sombreado aqui, tá? Ó, vocês vão ver que tem partes do céu que estão bem expostas, ó, tá vendo? Ó, ele me segura até bem. Tem parte para cá do céu também que tá bem exposto, mas eu tô na sombra, então não é o dia correto para mostrar a melhor imagem para vocês, mas como eu sempre explico, você sempre na sua vida não vai poder escolher os momentos que você quer utilizar a sua câmera para gravar os vídeos onde você estiver, tá? Óbvio, se você estiver fazendo uma produção, você pode escolher, você pode remarcar, mas quando você está na vida real, se filmando ou gravando algo que está acontecendo na sua vida, você vai filmar a hora que der. E aliás, nesse momento são 1h da tarde, o sol está bem em cima, então eu tendo a ficar com mais sombra ainda. E se eu virasse por uma área assim, que você, agora eu estou bem exposto, na realidade não dá muito, porque o sol está bem em cima, tá? Esse é o Full HD, o 4K, aliás, 60 frames por segundo. Na tela que eu estou vendo aqui, tá muito bom. A estabilização tá muito boa, não sei como é que tá o áudio, não estou segurando com nenhum acessório, não estou utilizando nenhuma capinha. Esse aqui então é o 4K, eu ia falar Full HD pela terceira vez. É o 4K 60 frames. Eu vou pular para o 4K 60 na traseira. E depois ele tem alguns modos de super estabilização que só filmam em Full HD. Por isso você vai ver esse vídeo em Full HD no YouTube. É o sol querendo aparecer aqui em cima, ó. Mas é 1h da tarde, não tem nem como mostrar ele, ó. Se eu fizer assim, quase que a gente vê ele, né? Mas não dá. Beleza? Esse é o 4K 60 na frontal. Vamos para o 4K 60 na traseira. Óbvio, pessoal, se eu for filmar em Full HD, vai ser uma imagem talvez mais estável. Vou ver se eu vou colocar para vocês. Mas agora vamos para 4K 60 na traseira. Pera aí, mas antes de ir, eu só quero ver se ele consegue pular para a traseira sem parar em 4K 60. Deixa eu fazer o giro aqui, vamos ver. Sim, ele consegue flipar para a câmera principal traseira em 4K 60 sem eu parar a gravação. Muito bom, vou voltar para mim agora. Voltei para mim sem parar a gravação. E só vou checar se realmente está fazendo isso em 4K 60. É para fazer. E aí sim, pessoal, ele estava mudando de câmera da traseira para frontal, frontal para traseira em 4K 60, tá? Essa aqui já é a traseira em 4K 60, comecei de novo, né? Esse é o 4K 60 no S21 FE 5G, tá? Câmera traseira, só aparece a câmera traseira principal, que é de 12 megapixels, em 4K 60, tá? Se você quiser que as outras apareçam, eu vou até mudar depois, você tem que utilizar para 4K 30, voltar para 4K 30. A estabilização tá algo de sensacional e a fluidez também, tá? Como eu disse, sombra, pessoal. Hoje vocês vão ter que aprender a julgar as coisas com sombra, tá? O sol tá bem em cima. Então esse é o 4K 60, ó. Tô caminhando, chinelão aí. Tá calor pra caramba, 32 graus agora. Nem de longe é o dia mais quente que a gente vê por aqui, mas tá um tanto quente, tá? Então essa aqui é a gravação em 4K 60. Vou me aproximar aqui para ver o foco em 4K 60, que geralmente é problemático. A gente às vezes tem problemas de foco, ó. Exposição e foco, exposição e foco perto e longe. Bem bom.
funcionando muito bem. Vamos ver outros modos aqui, vamos para 4K30 para mostrar um pouquinho. Ó, pessoal, voltei para frontal, agora em 4K30, porque em 4K30 você pode mudar da frontal para traseira e além disso poder utilizar as outras câmeras, tá? Se você tivesse só em 4K60, quando você muda para traseira, você pode só filmar com a câmera principal de 12. Ele tem uma câmera principal de 12 megapixels, f1.8, tem a câmera grande angular, f2.2, que não tem autofoco, e tem a de zoom 3x de 8 megapixels, que também tem autofoco e tem estabilização nessa câmera principal, tá? Traseira. Essa é a frontal, então ó, vou mudar para traseira. Mudei para traseira e ainda tenho as opções aqui, ó. Eu posso ir para grande angular, sem parar a gravação, posso voltar para principal, posso ir para de zoom, certo? Posso voltar para a principal, posso ir para grande angular, vou virar aqui para mim a grande angular virada para mim dessa maneira. Não flipei, tá? Eu que virei o smartphone agora. Essa é a grande angular, filmando em 4K30 no Galaxy S21 FE, tá? Vou voltar para cá, tá? E vou voltar para mim direto da grande. Voltei para mim direto da grande angular em 4K30. Então 4K30, se você quiser manter as possibilidades de não parar a gravação, embora, não sei se vocês perceberam aí, tenha um pequeno delay de 1 segundinho e pouco quando você muda entre uma gravação e outra. Então se você estiver falando algo rápido, você pode perder esse pedacinho, coisa que acontece em todos os smartphones que eu testei da Samsung que fazem esse tipo de coisa. Mas para poder mudar e ter a opção de todas as câmeras, 4K30, 60 só frontal, uma, né? E só a principal traseira. Mas filma muito bem pelo que eu vi aqui em 4K60, gostei bastante. Esse é o 4K30. Agora tem um modo de super estabilização, vou mostrar para vocês que aí sim só filma em Full HD. O modo super estável, pessoal, ativado é esse aqui, ó. Vocês estão vendo que, né, a Samsung tem isso também há algum tempo já, que estabiliza muito bem. E você tem a opção de ir da grande angular para principal. Mas eu acho que isso aqui é uma coisa que eu descobri há algum tempo. Na realidade é o crop da grande angular, não é o pulo de uma câmera para outra, eu acho, tá? Então, ó, ele só faz um pequeno crop, mas ele tá gravando inevitavelmente com a câmera grande angular, tá? Óbvio que a grande angular você já percebe muito menos as tremidas, e então com essa super estabilização que dá uma cropadinha a mais ainda, a estabilização é muito boa. Vocês estão vendo caminhar aqui, e é uma super realmente estabilização, que é legal para você filmar algumas coisas críticas aí, quando você estiver correndo, filmando alguém correndo ou saltando. Isso aqui vai dar um help, vai dar uma ajuda bem boa. Vocês estão vendo, ó? Muito bom, né? Estabilização melhor ainda do que a gente já estava em 4K. Esse é o super estabilização, o super estável ativado. Voltei aqui para a câmera frontal, pessoal, para explicar para vocês 4K30. Para explicar para vocês que o que acontece? Essa câmera aqui, além dessas funcionalidades que eu falei para vocês até agora, 4K30, Full HD, 4K60, ele tem o modo de câmera lenta, tem o modo de super câmera lenta, ele tem time-lapse, tem ainda aquele modo de desfoque, que você pode fazer o desfoque de fundo das coisas, né? Pode fazer um vídeo desfocado, que vai fazer em Full HD, não é 4K, tá? E ainda você tem a possibilidade de modo Pro, que seria o modo profissional para você ajustar o shutter, a velocidade do obturador, não a abertura, que a abertura em smartphone nesse aqui, por exemplo, não é variável. Se ajustar as coisas manualmente, como o ISO, você pode fazer em vídeo e pode fazer em fotos também, tá? Então vou demonstrar para vocês aqui um pouquinho, vou gravar um pedacinho da tela onde aparece as opções que tem nessa câmera. Bom, pessoal, isso aqui é uma gravação de tela, tá bom? Então vocês estão vendo as opções que aparecem aí, ó, do ladinho aqui tá aparecendo o 4K, que é o UHD 30, o aspecto aqui, ó, 16:9, você pode mudar de 16:9 para 1:1 ou para Full, né? Você pode escolher, pode utilizar as opções aqui, ó, que estão aparecendo aí, todas essas configurações até o 4K60. Aqui a gente tem vídeo, a gente tem foto, a gente tem modo retrato, eu coloquei aqui nessa disposição, tem o modo de vídeo retrato, então que é aquele vídeo desfocado que você pode configurar, tem o modo de super slow motion e tem o modo aqui ainda de gravação dupla, tá? E acho que ele está demorando um pouquinho porque ele está ativando e gravando a tela, vocês estão vendo aí. E a gente tem aqui ainda, eu vou voltar para cá, se a gente tem o mais aqui, ó, tem o mais, e aqui em mais a gente tem várias outras opções, ó, Rabisco AR, modo Pro, panorâmica, Food, noturno, vídeo profissional, câmera lenta, time-lapse e single take. E ainda a gente pode voltar e virar essa câmera para a parte traseira e, ó, tava na frontal, né, virando para a traseira,
as opções de imagem aqui vão ser praticamente as mesmas, tá? Vai aparecer aí o AR Zone, Rabisco AR, Nortuno, todas as coisas que eu falei para você. Vamos testar agora um pedacinho da câmera com desfoque. Olha só, pessoal, esse aqui é o meu microfonezinho de lapela, né, a parte que fica comigo aqui para gravar. E essa aqui, ó, é a gravação do S21 FE gravando com modo desfoque. Tá no nível 4, você pode aumentar ou pode diminuir. Eu acho o nível 4 legal, poderia utilizar até o 3. Essa aqui então é a câmera traseira fazendo aquele modo de desfoque. Dá para desfocar produtos então, tá? E eu acho legal até o 4, talvez 3, para fazer esse desfoque, lembrando que ele grava em Full HD, não faz 4K, assim como a Apple também não faz 4K, e agora ele faz na frontal também. Vou mostrar para vocês um pouquinho da frontal. Ó, esse aqui é um pouquinho da gravação em Full HD, lembrando, Full HD sempre nesse modo de desfoque, e ele faz na traseira e na frontal, então, está no nível 4 e você pode escolher o nível enquanto está gravando, ó. Eu estou no nível 4, eu posso aumentar para o 7. Esse é o 7, eu gosto de ficar aqui entre o 4 ou talvez o 3, tá? Para não dar muito desfoque. Vou voltar para o 4. Esse aqui então é o nível 4, você pode ajustar enquanto está gravando. Frontal e traseira, e funciona também com produto. Eu geralmente não demonstro câmera lenta, mas hoje eu tô com vontade. Já almocei, vou mostrar um pedacinho de câmera lenta e o super câmera lenta. Primeiro o câmera lenta, depois o super câmera lenta. Ó, pessoal, e antes de ir para as fotos então, a gente já vai para as fotos. Esse aqui é o modo câmera dupla, tá? Só demonstrando que ele tem o modo câmera dupla também, que você pode mudar, gravar você e com a parte maior ou com a parte menor, mostrar a parte que tem mais interesse na câmera grande ou no quadrinho menor. Esse aqui é o câmera dupla então. Agora, vamos para as fotos, e depois que vocês verem as fotos, aí eu volto no final para comentar a experiência de gravação das fotos, da qualidade, do que eu achei. Bora lá. Bom, pessoal, antes de ir para as fotos, eu vim fazer mais um pedacinho aqui com a câmera frontal, porque eu sei que tem gente que não entende nada e que vai falar. Cara, agora o sol tá a pino, mas não tô numa área de sombra. Então, vocês vão ver que o rosto tá sombreado porque a luz vem daqui, ó, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que ter ideia, porque às vezes quem não entende de fotografia vai ficar achando coisa que não é, certo? Se você apontar assim, o sol está aqui, aí me ilumina uniformemente. Se você estivesse gravando em outro horário do dia, 4h30, 9h30 da manhã, a área de iluminação no seu rosto virado para o lado certo seria muito melhor, tá? Vocês estão vendo pela sombra que o sol está bem em cima. Só estou gravando essa parte que eu sei que tem gente que não vai entender, só para ver se faço entender um pouquinho mais fácil, tá? Qualquer telefone teria essa dificuldade neste horário, mas é o horário que eu tinha para gravar hoje, beleza? Vamos para as fotos e depois os comentários lá no final do vídeo.
Bom, pessoal, é chegada a hora então, depois de ver todas essas fotos e esses vídeos aqui na tela grande no computador, algumas impressões mudaram, mas eu vou finalizar agora esse vídeo com a minha opinião sobre as câmeras do Galaxy S21 FE 5G. Bom, pessoal, primeiro, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, a impressão que eu tinha ao ver os vídeos dos colegas por aí que a câmera frontal tinha melhorado, sim, melhorou. Mas vamos lá, vamos começar então por vídeo. Vocês viram todos os vídeos aí, eu faço a introdução, primeiro vídeo, primeiro take é com a minha câmera aqui, que eu faço a introdução, não é com o smartphone, depois eu começo com o smartphone, tá escrito ali já quando é. Pessoal, a câmera frontal grava vídeos em 4K 60 muito bons, a qualidade é muito boa em 4K 60 e em 4K 30. As cores são muito boas, não vi cores aqui na tela do computador, você pode até ver mais saturado na sua tela, porque se tiver uma tela AMOLED, principalmente se for Samsung, você deve ver as cores mais saturadas, mas eu não vi cores saturadas demais, eu vi cores muito boas e um balanço de branco muito bom na câmera frontal e na câmera traseira. Eu tenho que falar sobre a estabilização de câmera frontal. Ela não acontece em 4K, vocês viram que eu coloquei aí até uma tarjetinha escrito várias vezes, ela não estabiliza EIS, né? Não tem uma estabilização digital que você pode ativar em 4K 60 e em 4K 30 na câmera frontal. Essa estabilização só vai poder ativar em Full HD e vocês não viram Full HD aí. Inclusive, o vídeo retrato que é em Full HD também não estabiliza. Óbvio que a super estabilização, aí é Full HD, já vai estabilizar, certo? Mas em 4K 30 não tem, em 4K 60 também não tem. Eu percebi na hora que eu estava gravando, a sensação que eu tive lá, e eu falo, é que a estabilização estava excelente. Na hora que eu joguei aqui no computador, a tela maior não estava excelente. Então, para mim, é um pecadinho não poder estabilizar tão bem a estabilização, que não existe, aliás, né? Você não pode ativar, só vai acontecer belezinha no modo super estável, ou você indo para Full HD e ativando aí a estabilização. Na frontal, de traseira, a estabilização em 4K 60 ou 4K 30 é muito boa, tem a lente com estabilização, a lente principal com estabilização OIS, óbvio que a lente grande angular não tem. As câmeras traseiras apresentaram uma qualidade muito boa, vocês viram aí, pra mim, muito boa. O que eu tenho que frisar aqui, e eu falo durante a gravação do vídeo, é que hoje estava um tempo muito nublado, várias horas ou praticamente o tempo todo o sol estava escondido, o que gera uma impressão de sombras mais escura, porque não tinha tanta claridade para ser refletida. Por isso eu coloco até um trecho do vídeo ali, para explicar direito. Isso não é uma defesa, é uma explicação, porque senão eu teria que ir lá outro dia com sol pra caramba para fazer um vídeo para fazer vocês entenderem que a situação de luz poderia melhorar. E até falo uma certa hora. Se eu utilizasse uma outra hora para gravar o vídeo que favorecesse com o sol mais baixo e virasse para a fonte de luz normal, eu teria uma situação que eu conseguiria testar ainda mais o range dinâmico, o HDR, certo? E com uma luz muito melhor vindo de frente, mas a luz era 1h da tarde, a luz vinha de cima e quase não tinha luz. Tenho que explicar isso aí, mas eu gostei do balanço de branco, gostei da qualidade de imagem, eu só não gostei muito da estabilização de câmera frontal. Mas o 4K 60 é muito fluido ainda assim. O áudio me deixou boquiaberto. O áudio, tanto gravando com a frontal quanto com a traseira, é muito bom. Sabe quando você assim, não tenho nada para falar do áudio? A captação de áudio, escutando aqui no meu computador com as caixinhas top, tá? Inclusive aquelas lá de trás também, é muito boa a captação dos microfones do Galaxy S21 FE. Excelente, eu gostei demais do áudio. Então, em vídeo, ele é muito bom, com captação de áudio muito boa, com apenas um adendo aí para estabilização de câmera frontal, que poderia ter uma estabilização pelo menos em 4K 30, mas não deixa estabilizar. Durante as gravações, ele esquentou principalmente na parte traseira. Essa parte aqui, ó,
essa partezinha aqui perto das câmeras, que é onde fica o chip, e essa beirada aqui, ó, até aqui, esquentou um tanto quanto gravando o vídeo durante, sei lá, eu gravei mais ou menos uns 40 minutos, entre fotos e vídeos, 40, 50 minutos, ele esquentou bem nessa parte, a parte de baixo não. Quero destacar que eu estava usando sem um case, porque não vem case na caixinha. Então sim, esquenta, mas nada que travou ou que impediu ou que mandou mensagem falando a gente vai parar a gravação agora, nada aconteceu. Pena que eu não levei o medidor para ver, mas ele estava um tanto quentinho aqui na parte de perto das câmeras, na parte de baixo não. Movendo para fotos, pessoal, é o que eu falei no começo dessa finalização do vídeo. A câmera frontal, sim, é perceptível o quanto tá melhor. Me segue lá no Instagram, o arroba tá aparecendo aí, ó, @portela.br. Me segue lá que eu vou postar mais fotos durante esses dias de outros horários durante o dia que eu vá fazer mais fotos. E aí vocês vão poder perceber um pouco mais do HDR, tá? Mas as fotos da câmera frontal estão com balanço de branco bom, certo? Com a qualidade muito boa. E sim, é perceptível que melhorou. O problema que a gente percebia na câmera do Galaxy S20 FE é que ele fazia umas fotos muito esbranquiçadas, principalmente com luz contra. Certo? E hoje eu não tive a oportunidade de fazer muitas fotos de luz contra, mas a câmera frontal tá melhor. Sim, um tanto quanto melhor. Eu não sei se ela vai chegar num nível de um Galaxy S21 normal, mas tá melhor. Até me parece, poderia ser outro sensor aqui, apesar de ser o mesmo 32 megapixels. Não sei confirmar qual que é o sensor, mas a qualidade da câmera frontal tá diferente sim. É melhor em foto e é melhor em vídeo. E frisando que aqui a gente tem um chip Exynos 2100. Correto? Movendo para a câmera traseira, finalizou as fotos aí, eu quero deixar claro, se você assistiu até aqui, por favor, entenda que eu não coloquei aí o nome, eu sempre coloco todas as câmeras, mas dá um trabalho do caramba. Eu começo fotografando sempre com a grande angular, depois vou para a principal, depois vou para de zoom. Eu sigo sempre essa ordem. Então as fotos, se você quer ver de novo, se você ver a câmera traseira, é a grande angular, principal e zoom. Então ela vai fechando. Aberta, mais fechada, mais fechada. A mais fechada de todas é a câmera de zoom de 3x e de 8 megapixels, tá? As últimas fotos que vocês viram aí, cara, são muito boas. A câmera de 8 megapixels com 3x de zoom faz fotos bem de perto, você consegue fazer até uma emulação de macro e a qualidade me surpreendeu, é muito boa. As câmeras traseiras do Galaxy S20 FE, na época que eu testei ele, eu já disse que as câmeras eram muito boas, de nível de S21. E aqui eu vou falar mais uma vez, as câmeras traseiras são do mesmo nível do Galaxy S21 não FE. Essa câmera de 8 megapixels de 3x de zoom ótico, que a galera fala, ai, a Samsung colocou uma câmera de 8, é excelente. As últimas fotos aí, tem dois tipos de foto, as fotos das plantinhas. A câmera principal, um pouquinho mais longe. As fotos mais próximas da mesma foto, da mesma flor, são as fotos com a câmera de 8 megapixels de zoom de 3x. A qualidade é excelente, reprodução de cor muito boa, balanço de branco muito bom. Então, sem reclamações das câmeras traseiras, tá? Óbvio que falta coisas. Essa câmera grande angular não tem autofoco como o do Galaxy S21 Ultra, né? Então não tem, mas se esse smartphone chegar no preço que eu falei para vocês, na casa de 2.400 por aí, vai ser muito interessante, você pode ter certeza que você vai ter câmera melhor na frontal e uma câmera traseira tão competente, talvez um pouquinho melhor que a do Galaxy S20 FE, porque não tenho aqui no momento para comparar, mas a S20 FE era muito boa as câmeras traseiras, o S21 era muito boa e esse S21 FE também é muito boa. Ressaltando, para finalizar, para não restar dúvidas, sim, a câmera frontal é melhor e eu não vi aquelas fotos meio esbranquiçadas que eu reclamava do S20 FE. Bom, pessoal, o aparelho sim, eu recomendo demais nas características que ele está apresentando. Não posso recomendar mais, porque o preço ainda não agrada. Ele foi lançado a R$ 4.500 arredondando, já via aí a 3.500, alguns lugares via 3.300, nas promoções meio que já apareceu e sumiu, mas acima do preço do próprio Galaxy S21, ainda é difícil de recomendar ele, porque o próprio S21 ainda tem uma tela LTPO, que é uma tela de ajuste variável, tem menos bateria, mas ainda assim talvez não seja interessante este cara no mesmo preço. Eu recomendo ele, como eu disse, eu começo a recomendar
abaixo dos 2.700 e recomendarei demais a 2.500, 2.400, porque é um cara que tem 5G e a gente sabe que isso encarece um pouquinho o produto, tá? Óbvio que vocês viram no vídeo de unboxing, se não viu, assista, não vem fone de ouvido, não vem carregador na caixa, mas eu disse que quem comprar até o dia 31, você pode solicitar um carregador para Samsung. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal. E por aqui vocês já sabem, pessoal, eu gosto de falar, mas eu gosto de explicar as coisas nos mínimos detalhes, certo? Então eu explico bastante, por isso que fica um vídeo longo. Tem gente que acha massivo, infelizmente se você achar, não tem o que fazer. Já tô velho, é difícil me acostumar a fazer vídeos curtos, aqui são longos, tá? Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.